Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver como é importante nós desenvolvermos os nossos sentidos espirituais. Quanto mais nós usarmos, mais esses sentidos se desenvolverão. É um exercício espiritual. Nós já vimos sobre o paladar, vimos sobre audição, vimos sobre a visão, vimos sobre o olfato e agora nós chegamos no sentido espiritual do tato. Agora, vamos ver os versículos na Bíblia que nos levam a esse ponto. 2 Reis 22, 19. Porquanto o teu coração se enterneceu, te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Se enterneceu significa se tornou mole, macio. Está vendo? A questão de alguma coisa dura ou mole, você sente é pelo tato. Não é? Você toca e sente. O olfato ligado a uma questão de percepção, a questão do tato é ligada a algo do sentimento, você consegue perceber. Efésios 4,18 diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Aqui fala de um coração duro. Isso é percebido pelo tato. Se é mole, se é duro, se endureceu, se amaciou, se tornou mais macio, mais terno. Olha só como isso é importante. Isso mostra a nossa condição para com o Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz, de novo, determina certo dia, hoje. Determina certo dia, o dia de hoje. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós precisamos ver pelo nosso sentido do tato espiritual, podemos saber se o nosso coração está duro ou não para com o Senhor, ou se está mole, macio, eterno. Como está a questão da dureza do nosso coração? Nós percebemos ou não? Precisamos ver. Olha, todos esses sentidos espirituais revelam nossa condição espiritual. Se o nosso coração está duro ou não, não é percebido pelo olfato, ou paladar, ou visão, ou audição. Se o nosso coração está duro ou não, nós percebemos é pelo tato. É quando você toca. Nós precisamos perceber, então, a questão do nosso coração, a questão do coração dos demais irmãos. É duro ou é mole? Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós perdemos nossos sentidos espirituais, muitas vezes nós não damos atenção. Então temos que traçar um paralelo. Se você perder qualquer um dos seus sentidos físicos, sentidos naturais, você vai ou não ter uma grande perda?
Essa é a grande pergunta. Qualquer um desses 5 sentidos, se você perder, você vai ou não ter uma grande perda. E se você perde um desses sentidos, a sua vida já não será perfeita. Você se tornará uma pessoa cheia de limitações. Por quê? Porque um dos seus sentidos naturais, físicos, não funciona. Mas sabe o que é mais triste? O que é mais triste é que quando nós perdemos um sentido espiritual, um dos nossos sentidos espirituais, nós não sentimos a perda. O homem interior é algo muito real e os sentidos espirituais são reais e de grande importância. São a base da nossa capacidade espiritual, por isso precisam ser exercitados, desenvolvidos. É triste quando vemos irmãos e irmãs sem um desses sentidos. E ele acha que está tudo bem. Você sabe, os nossos sentidos espirituais são mais importantes que os sentidos físicos. Porque está ligado à nossa realidade espiritual, está ligado às coisas eternas, às coisas de Deus. Então hoje, como está o nosso coração? Está duro? Ou nós temos um coração terno, macio, que aceita a palavra do Senhor? Amados irmãos, amadas irmãs, é tempo de exercitar os sentidos espirituais. Isso não é uma doutrina. A Bíblia nos mostra que esses sentidos existem. Vamos então diante do Senhor, para que todos esses sentidos em nós sejam manifestos, sejam usados e possamos crescer então. Que o Senhor nos abençoe.